Oi, Fran. E aí, tudo certo? Quanto tempo? Boa noite, gente. E aí, como que passaram a semana? Boa noite, Rose. Obrigada. Deus abençoe também, meu bem. Essa semana parece que durou 15 dias, né? Que tô fazendo o curso e todo dia tô ficando até 10h30 no curso. Mas tá bom, tá sendo legal. Boa noite, Cris. Boa noite, Neia. Estão preparadas para hoje, gente? Faremos hoje a base de calça. Finalmente. Sandra voou mesmo, mas parece que eu tô com uma canseira como se eu tivesse ficado 15 dias nessa semana. Mas passou rápido mesmo. É que eu tô fazendo um curso no período noturno, por isso que inclusive eu mudei a data da live, né? Que eu tô fazendo um curso de inteligência artificial lá no Senac. Então eu tô morando dentro do Senac. Mas tá sendo super legal. Depois eu conto pra vocês, depois que acabar o curso, o que eu aprendi de bom. Então, gente, vamos lá. Hoje, finalmente, vamos fazer a nossa base de calça. Então, nós passamos já por base de blusa, que foi por onde a gente começou. Base de saia. E aí a gente fez modelos de blusa, modelos de manga, modelos de gola, transferências de pence, fizemos várias saias. E agora a gente tá chegando na reta final, que a gente vai ter base de calça, alguns modelos de calça. Na sequência, a gente entra na parte de malharia, que é uma coisa legal desse livro, que não tem na maioria dos livros de modelagem plana, de tecido plano, eles não trabalham a parte de malharia. Esse aqui é uma das poucas exceções. E nós faremos também algumas pecinhas no infantil, que tem uma base de infantil. Ficam salvas sim, ficam salvas lá no meu canal no YouTube, tá? Depois, se você não tiver o link, você tá no grupo do WhatsApp? No grupo do WhatsApp tem o link do canal. E aqui na minha bio do Instagram, tem também nos links lá da minha bio, tem o link do canal do YouTube. Aí tá tudo salvo lá, tá numa playlist, tá na ordem numerada, né? Todas as aulas, tudo salvo lá. Aí você pode rever quantas vezes você quiser. Então, gente, eu vou colocar meu celular no suporte pra gente já começar. Aí. Ah, Sandra, é corrido mesmo, mas quando você tiver dúvida de alguma coisa, vai lá no canal que fica tudo salvo lá. Aí você pode ver conforme você tiver disponibilidade, tá bom? Então, vamos lá, gente. Para quem tem o livro, estamos na página 186 aqui, ó. Deixa eu tirar só o cabo do meu tablet daqui que tá me atrapalhando. Pronto. Então, agora, vamos lá. Página 186, começamos com calça, tá? Então, ele mostra as variações de comprimento. Então, short, ciclista, bermuda, joelho, corsário, pescador, toureiro, cigarrete e tornozelo, tá? Então, como sempre, nós faremos a base no tamanho 40, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar com a folha. Eu tô pensando aqui, gente, seriamente, em fazer a calça em miniatura. Por quê? Porque aí vocês enxergam melhor aqui. Porque se eu for fazer ela no tamanho real, vai ficar muito comprida, vai ficar ruim a visualização. Eu tô até vendo um jeito de arrumar um suporte pro meu celular que ele seja um tripé mais alto do que esse que eu tenho. Porque aí, se eu colocar o celular mais no alto, eu consigo filmar uma área maior.
Mas eu vou passando pra vocês as medidas reais e vou fazendo em miniatura, porque aí fica mais fácil de vocês enxergarem. O que vocês acham? Então, aqui, ó, a gente começa traçando o comprimento da calça no centro do papel. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui, assim, e vou fazer... Deixa eu só medir quanto que esse papel tem, pra não correr o risco de começar a desenhar e não dar a folha, peraí. Então, esse papel aqui tá com, 70, tranquilo. Boa noite, Gilda. Então, aqui, ó, eu vou começar traçando uma linha no meio da folha de papel. Essa linha aqui vai ser o fio da minha... O fio não, perdão. A lateral da minha calça, tá? Então, eu vou desenhar pra direita vai ser a frente, pra esquerda vai ser as costas, tá? Então, aqui em cima, eu vou considerar como cintura. Então, aqui vai ser o ponto A. Do ponto A até o ponto B vai ser o comprimento da calça. Então, como que eu sei o comprimento? Eu vou achar na tabela de medidas lá. Então, deixa eu só achar a tabelinha de medidas aqui. A tabela de medidas, gente, ela está na base calça infantil, manga infantil, frente infantil... Calça feminina, ó. Então, pra quem tem o livro, gente, a tabela da calça feminina está na página 30, tá? Então, eu vou até colocar meu marcador de páginas aqui, pra eu não perder. Então, aqui temos o comprimento do tamanho 40 é 102 centímetros. Então, eu vou marcar aqui 102. 102, eu tô fazendo em escala, tá, gente? Então, quando você vai fazer uma miniatura, todas as medidas vocês vão dividir por 2. Então, ao invés de colocar o 102, eu vou colocar 51 aqui, tá? Que eu tô fazendo tudo reduzido, porque fica mais fácil pra vocês visualizarem também. Porque se eu colocar a folha grandona, vocês não enxergam, tá? Gente, só 2 segundinhos, que eu esqueci minha calculadora. Pronto. De volta. Então, aqui, de A até o B, eu vou colocar o comprimento da calça. O comprimento da calça é 102 no tamanho 40. Agora, a próxima medida que eu vou colocar vai ser o nível do gancho e o nível do quadril. Então, o nível do quadril aqui, a altura do quadril, ela tem, por padrão, nesse livro, ele usa 20 centímetros como padrão do comprimento, da altura, perdão, do gancho. Gancho não, gente, desculpa, recapitulando. A altura da cintura até o quadril, o padrão nessa tabela de medidas desse livro é 20 centímetros para todos os tamanhos. Tem livro que eu tenho que fala que essa medida altera conforme a pessoa vai crescendo. E eu até concordo mais, tá? Mas 20 centímetros pro tamanho 40 tá super coerente. Mas pros tamanhos maiores, eu acho melhor aumentar também. Então, vamos supor, com tamanho 42, 44, 21, 21,5. Por quê? Porque a pessoa aumenta o volume de quadril, essa altura acaba alterando também. Então, vamos lá. Do A até o C, 20 centímetros. Então, aqui é a altura do quadril. Ponto C. Para baixo, eu vou ter a altura do gancho. A altura do gancho, na tabela de medidas, é 26, do tamanho 40. Então, eu vou marcar aqui, ó. 10 e 13, que eu tô fazendo em miniatura. Bom, marquei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Lá na cintura, eu vou esquadrar, ó, dos dois lados. E vou marcar as mesmas medidas. 10 e 13 aqui. E vou
ligar os pontos. Agora, o que que eu vou fazer? Vou começar a traçar as larguras. Qual que é a maior largura por padrão, né? Tô falando assim, no padrão de tabela de medidas. Qual que é a maior largura que a gente tem na calça? É a largura do quadril. Então, a largura da calça, tanto para a direita quanto para a esquerda, vai ser de 1/4 do quadril. Então, eu vou pegar aqui na tabela de medidas a medida do quadril, do tamanho 40, é 96, e vou dividir por 4. Então, 96 dividido por 4, 24. Então, eu vou colocar a medida metade não, eu vou colocar 24 para cada lado. Eu tô trabalhando com a metade, então vai ser 24 para a direita e 24 para a esquerda. Então, aqui vai ser o ponto E, do outro lado vai ser o ponto F. E eu vou marcar as mesmas medidas aqui na linha do gancho. Então, ficou cintura, aqui vai ser o quadril, e aqui vai ser o gancho. Ligo os pontos e ligo os pontos. Então, os pontos ficaram, né? A, B, C, D, E, F. Aí, eu vou ter G e H aqui na linha do gancho. I e J aqui na linha do quadril. Então, deixa eu só colocar um pouquinho mais pra cá. Pronto, agora vocês vão enxergar tudo. Então, ficou assim o esqueletinho da calça. Agora, para a medida da cintura, o que a gente vai fazer? A cintura das costas, ela é menor do que a cintura da frente. Por quê? Porque nas costas a gente tem aquela lordosezinha, né? Então, eu vou compensar tirando das costas e colocando da cintura da frente. A cintura da frente, ela é 68 centímetros. Então, eu vou pegar 68 centímetros e vou dividir por 4. Vai dar 17. 17 é 1/4 da cintura. Eu vou pegar pra frente, eu vou colocar 17 mais meio, 17,5, que vai ser a frente. E pras costas, vai ser 17 menos meio, que vai dar 16,5. Então, essa é a medida das costas e essa é a medida da frente. Eu vou fazer em escala, então, eu vou dividir por 2. Então, as costas vai ficar com 8,25 no meu caso. E a minha frente vai ficar com 8,75. Bom, então, como que a gente vai fazer? Aqui, no gancho das costas, a gente tem uma inclinação dessa linha do gancho. Nesse método aqui, ele usa por padrão 2,5 para todos. Então, eu vou colocar aqui, do E ao M de macaco, eu vou colocar 2,5. Então, vai ser 1,25. Aqui é o ponto M. Do M ao O, eu vou marcar a cintura das costas mais 3 de pence. Então, eu vou pegar essa medida que eu fiz o cálculo aqui, né, de 16,5 e colocar mais 3 de pence. Então, eu vou usar a minha medida em escala, mais a pence. Então, gente, se vocês forem fazer em escala igual eu tô fazendo, tudo que ele falar de medida, vocês vão dividir por 2. Então, no meu caso, a cintura tá dividida por 2, o tamanho da pence também vai ser dividida por 2. Então, eu vou ter uma medida de 9,75. Então, aqui é o meu ponto O.
Agora, eu vou marcar lá na cintura da frente, do F ao N de navio, que é a cintura da frente mais 2 de pence. Então, eu vou ter a cintura da frente mais a pence. Aqui vai ser o ponto N. O meu escrito ficou bem em cima do ponto, mas é bem aqui, ó. MP. Do M eu vou subir pro ponto P. Quanto? 1,5. Então, eu venho aqui, 1,5. Vai ser aqui. Então, aqui vai ser o ponto P. E aí, eu vou ligar o ponto Q. Pega lá. Ah, tá. Eu vou achar aqui, nessa linha, o ponto X. O ponto X, ele vai ser a metade entre o G e o E, menos 1. Como que eu sei da onde que eu tô medindo? Ele fala assim, ó, do G ao X. Então, significa que é do G para cima. Metade de GE menos 1. Então, o meu GE, que é a altura do meu gancho, é 26. No meu caso aqui é 13. Então, eu vou fazer 13 dividido por 2, menos, só meio, 6. Então, eu vou marcar 6 centímetros aqui, ó. Se vocês estiverem fazendo no tamanho 40 real, vocês vão colocar 26 dividido por 2 menos 1. Vai dar 12. Então, vocês vão colocar do G pra cima 12 centímetros. Aqui vai ser o ponto X. Aí, do ponto X, eu vou ligar no ponto P. Até encostar aqui nessa linha. Então, eu venho assim, ó. Dessa forma. Aí, o que eu vou fazer, gente? Aqui no ponto G, eu tenho, do G pra fora, eu tenho a medida do gancho das costas, e do H pra fora, eu também tenho a medida do gancho da frente. O gancho das costas, ele é metade da medida que eu tenho aqui no quadril das costas. Então, ele vai ser metade de 1/4 do quadril. Então, aqui, o meu quadril tá dando 12, né? Então, seria 24 do tamanho real. Você vai colocar metade pra cá. Então, no meu caso, eu vou colocar só 6 centímetros. Então, aqui vocês vão colocar, tem 24, vocês vão colocar 12 aqui. Aqui vai ser o ponto K. E aqui na parte da frente, eu vou colocar 1/4. Então, aqui eu tenho os mesmos 12 e eu vou dividir por 4. Vai dar 3 centímetros só. Então, aqui eu vou marcar 3. No caso, vocês vão pegar os 24, vão dividir por 4 e vão marcar 6 centímetros, tá? Então, aqui é o ponto L. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a curva do gancho da frente aqui. Então, eu vou pegar a curva francesa. O bom da curva francesa, gente, é que se vocês estiverem fazendo tanto ela tamanho real quanto em escala, você consegue curvas menores para escala e a curva normal grandona aqui dessa ponta para fazer o gancho da calça tamanho real. Então, eu vou traçar aqui o gancho da frente. O gancho da frente, gente, eu falo assim, ele não pode ser muito curvado, muito rasinho essa curva. Por quê? Porque quanto menos tecido você tiver aqui, mais ele vai ficar entrando no gancho da frente.
E se você deixar essa curva muito aberta, ele vai ficar formando bigodes no gancho. Sabe quando fica aquele tecido sobrando na frente da calça? Então, a maioria dos defeitos de modelagem de calça estão na região do gancho aqui, ó. Pode pôr aí que 90% dos defeitos de calça está na vestibilidade do gancho. Ou tá sobrando tecido, ou tá faltando tecido, ou essa distância da ponta do gancho que foi calculada errada também. Então, são essas as possibilidades. Eu vou desenhar aqui a ponta do gancho da frente. E pra gente achar a linha do fio da calça, o que é a linha do fio da calça? Quando você vai usar aquelas calças sociais que tem o vinco, né, que é no meio da perna, que a gente faz isso na passadoria, ele vai ser feito em cima dessa linha de fio. E a linha do fio, ela passa exatamente no meio da perna, tanto na frente quanto nas costas. Então, é a linha que vai passar bem no meio da coxa, no meio do joelho, até o meio da canela lá embaixo. Então, o fio das costas, ele é exatamente a metade entre a ponta do gancho e a lateral. Então, é o ponto... Aqui vai ser o ponto K. O ponto K e aqui é o ponto D. Eu vou achar a metade aqui. Tá 18, vai ser 9. E na frente, eu vou achar a metade entre o ponto D e o ponto L. Vai ser 15, 7,5. Essa linha eu vou esquadrar pra cima e pra baixo. Isso aqui vai ser o meio da minha perna. Então, todo o ajuste de joelho que eu for fazer, eu vou fazer metade pra cá e metade pra lá. Nessa metodologia, gente, ele faz uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Aqui, ele acha o fio da frente, vai até a barra, coloca metade da barra para um lado, metade para o outro e ele liga. Ele não coloca uma medida de largura de joelho aqui. Eu tenho outros livros que vão me dar a altura de joelho e vai colocar metade da medida para um lado, metade da medida para o outro. Por quê? Porque dessa forma a calça, você consegue fazer uma curva vindo do gancho, passando pela medida do joelho e descendo reto até a barra. Então, você tem uma calça um pouco mais ajustada nessa região como base, tá? Nessa metodologia, ele não tá fazendo isso. Então, assim, a gente vai pular essa altura do joelho aqui e vai pular a largura do joelho que não tem. Mas tem outros livros que vão ter. Da mesma forma aqui, ele não marcou pra mim a medida do fio da calça, das costas. Mas outras metodologias vão pedir a medida do fio das costas e vão descer e também vão colocar a medida do joelho das costas aqui e a medida da barra lá, tá? Então, só pra vocês saberem que tem essa diferença. Eu, particularmente, prefiro quando a gente marca a altura do joelho, marca a medida para um lado e para o outro e ajusta mais essa base, tá? Porque aí você tem uma base mais certinha no corpo. Mas essa metodologia não faz assim, então eu vou seguir do jeito que ela tá fazendo, tá? Então, marquei aqui. Aqui, no ponto do fio, vai ser o ponto S. Lá em cima, vai ser o ponto T. A minha pence da frente, ela vai partir no ponto T. Então, a minha pence, ela é da frente 2 centímetros. Eu vou colocar um para cada lado. E o comprimento dela vai ser 10 centímetros. Então, aqui. Eu vou traçar essa pence. Dessa forma. Esse fio aqui, ele vai até lá embaixo na barra, ó. Então, eu vou esquadrar até aqui embaixo. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou marcar metade da barra da frente para cada lado dessa marcação do fio. Aqui vai ser o ponto U, tá?
A boca da calça na frente é a medida da tabela, dividido por 2, menos 1 centímetro. Essa regra, desculpa, essa regra você pode usar para tudo também, porque em várias metodologias ele usa a regra de joelho da frente e barra da frente, você vai pegar a circunferência do joelho ou da barra, divide por 2 e tira 1 centímetro. Por quê? Porque o joelho da frente e a barra da frente são menores do que das costas. Se vocês pegarem uma calça de vocês, colocar em cima de uma mesa, em cima da cama, vocês vão ver que vocês enxergam a costura da lateral na frente da calça. Lá da altura do quadril, às vezes até lá da cintura, até lá na barra. É mais comum ela tá do quadril para baixo, mais aparente, tá? Mas tem umas que vêm desde lá de cima. Então, isso daí é o cálculo que a gente costuma fazer. Então, eu vou pegar aqui na tabela a medida da barra, da boca da calça. Então, aqui a boca do tamanho 40 é 36 centímetros. Então, eu vou pegar 36, vou dividir por 2, vai dar 18. Menos 1, 17. Para as costas, vai ser 18 mais 1. E vai ser 19. Então, a barra da minha frente vai ser 17, vai ser metade para cá e metade para lá. Não 17 para cada lado do fio. É metade de 17 para a direita e metade de 17 para a esquerda. Então, eu vou colocar 17 dividido por 2, 8,5. Então, vai ser 8,5 para a direita e 8,5 para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui a medida em escala. Aí, o que ele fala? Para ligar reto, lá do ponto C até a barra. E aqui no gancho, ele pede para fazer uma leve curva e depois descer reto. Mas eu vou descer reto primeiro, depois eu faço a curva. Ó. A curva, a gente usa essa curva maior aqui, tá? Só que aqui, como ele não tem a altura do joelho, fica mais complicado para eu traçar isso bonitinho, né? Então, eu vou tentar dar um truquezinho aqui. Vamos ver. Ou não também, eu vou... Deixa eu só... Pronto, fiz uma leve curvinha aqui, ó. Então, aqui a gente elimina isso e daqui pra baixo eu venho reto. Só pra falar que eu não fiz curva nenhuma. Aqui, gente, eu pulei uma parte no gancho, mas como eu meio que já sei fazer a curva do gancho, meio que já sei, né? Ele fala pra você não errar essa curva do gancho, você fazer uma linha diagonal aqui com 2,5 de comprimento. Então, ó, sem querer eu acertei. Por quê? Porque aqui tem 1,25, ó. Em diagonal. Que aí, se você faz exatamente formando 45 graus aqui com 1,5, você consegue passar a sua curva de gancho por aqui. E nas costas, deixa eu ver, ela pede para fazer uma reta em 45 graus, só que com 5 centímetros. Como que você faz uma reta de 45 graus certinho, sem ter o transferidor ou sem ter um esquadro, tudo marcadinho? Eu pego, vou mostrar para vocês aqui o truque. Vou marcar aqui uns 3 centímetros, ó. Marco 3. Por que eu marquei 3? Porque eu tenho 3 centímetros de altura. Então, no de vocês vai ser 6 e vocês vão marcar 6 também, se estiverem fazendo o tamanho real. Então, como eu tenho 3 de altura, eu vou fazer 3 de largura. Então, eu fiz um quadrado aqui, ó.
Para eu fazer a diagonal certinho, em 45 graus, é só eu desenhar um quadrado e aqui, na diagonal do quadrado, eu marco os 5 centímetros que ele tá pedindo, que no meu caso vai ser 2,5. Então, a minha curva de gancho das costas, ela vai vir aqui do X, vai passar nesse ponto diagonal aqui e vai morrer aqui no K, tá? Dessa forma, você minimiza as chances de errar a curva de gancho. Você zera as chances de erro? Não. Por quê? Porque às vezes não é erro, é ajuste para determinado tipo de corpo. Às vezes a pessoa tem um biotipo que isso aqui não vai resolver teu problema. Então, eu sempre penso, gente, vocês podem caprichar na modelagem o quanto for. Só que se na hora da prova der algum ajuste, vocês vão ter que ajustar. Não tem muito milagre, tá? Então, vocês vão fazer essa curva partindo aqui do X, passando na diagonal e morrendo ali no K, tá? Essa curva aqui que eu fiz em rosa. O que mais que tá faltando? Eu vou pegar a mesma medida. Então, aqui na barra da frente ficou, a metade da barra da frente ficou ponto U. Pra minha direita ficou ponto Y. Nossa, Y. E aqui, para a esquerda do ponto U, ficou B1. Eu vou pegar a mesma medida que eu tenho do B1 e vou jogar para as costas. Então, aqui eu tenho 3,5. Vai ser o B2. E aí, eu ligo lá no C. E aí, do B2, eu vou colocar a medida da boca das costas aqui. E a boca das costas é 18 mais 1 centímetro, 19. Então, eu vou colocar 9,5. Aqui é o ponto Z. Aí, aqui, ele pede também pra começar fazendo uma curvinha, pra depois ligar reto. Então, vou fazer assim. Desenhei o entrepernas das costas, desenhei entreperna da frente, lateral da frente, lateral das costas, tá? Agora, o que fica faltando eu fazer? Eu vou fazer a curva de quadril das costas, a curva de quadril da frente e vou desenhar a cintura das costas aqui e desenhar a pence. Então, vamos lá. A cintura das costas vai ser do P ao O. Aqui eu vou fazer uma linha reta. E vou desenhar a curva de quadril aqui. E do outro lado, na frente, também vou desenhar a curva de quadril. A curva de quadril da frente, ela é um pouquinho mais acentuada. Aí, aqui no encontro entre a lateral do quadril e a lateral da perna, eu vou arredondar isso aqui, ó. Porque se ele ficar bicudinho, fica ruim, fica feio. Então, eu vou aqui, ó, dou uma arredondadinha pra ficar mais bonitinho. E nas costas é a mesma coisa. Tudo que no encontro ficar meio bicudo, gente, meio quadrado, vocês podem arredondar, porque a gente não tem quina no corpo. Aqui no meio da cintura das costas, eu vou marcar a pence. Então, aqui tá dando 10, metade vai ser 5. Eu vou esquadrar para baixo e vou colocar metade da pence para cada lado. Então, a pence é 3, né? Então, vocês vão marcar 1,5, 1,5. Eu vou marcar 75, 75. Aqui. E o comprimento da pence das costas... Deixa eu ver.
Aqui. Onde está o quê? Ela vai ter 12 de comprimento, então aqui vai ser 6. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou dobrar a pence das costas, vou dobrar a pence da frente, vou fazer aquela compensação que dá aquela orelhinha, tanto na frente quanto nas costas. E na frente, eu desço aqui no centro da frente, ele pede pra descer, eu acho que é meio centímetro. Isso, meio centímetro, gente, meio centímetro é quase nada. Então, o meu 0,25 também é quase nada, então aqui vai ser o ponto R. O meio da pence das costas é o ponto Q. Agora, eu vou recortar separando o que é costas da frente. Antes de recortar aqui em cima na cintura, eu vou vincar a pence. Então, eu vinco a perninha da pence que tá mais pro lado da lateral e jogo ela em cima da perninha da pence que tá mais perto do centro das costas. Aí, a dobra da pence, ela vai ficar jogada pra lateral. Tá vendo que ele faz um biquinho aqui pra dentro? Depois que eu dobrei a pence, gente, eu pego a reta e risco a cintura. Dessa forma aqui, ó. Retinha. E aí, eu vou cortar em cima dessa linha que eu redesenhei a cintura aqui, ó. E ele vai dar uma orelhinha de levinho aqui na pence das costas. Na frente, a mesma coisa, eu só vou cortar a cintura depois que eu dobrar a pence e descer meio centímetro aqui no centro. Lembrando, gente, que esse meio centímetro aqui é meio centímetro no tamanho real. Eu vou descer só metadinha aqui, porque eu tô em escala. Então, ó, dobrei aqui a pence. A perninha que tá mais próxima da lateral. Vou dobrar em cima da perninha da pence, que está mais perto do centro. E vou retraçar com a curva a cintura da frente, descendo o meinho que eu quero aqui. Toda vez que eu uso a régua curva, gente, eu jogo a parte mais redonda da curva pra lateral, tá? Tracei aqui e vou cortar.
e tá feita a orelhinha na cintura da frente também. Então, aqui eu tenho molde da frente e molde das costas. O que é importante a gente fazer? A gente conferir se as medidas de gancho estão batendo, ó. De gancho não, perdão, de entrepernas. Se as medidas de entrepernas estão batendo e se as medidas de lateral estão batendo também, ó. Porque se não bater, vocês têm que fazer a correção, tá? E geralmente eu corrijo na cintura lá em cima, não mexo na barra. Agora, o que eu vou fazer, gente? Começar a fazer modelo, tá? Então, o primeiro modelo que o livro sugere pra gente fazer é essa calça pijama aqui. Que, basicamente, a única coisa que ela aproveita da nossa base é aqui o gancho, tá? Ó. Ela é toda larga, toda diferente. E eu vou explicar pra vocês como que funciona o cálculo pra gente fazer o aumento para colocar elástico quando a gente tá fazendo calça, saia, essas coisas. Imaginem o seguinte, tá? Eu vou até pegar a Brigitinha pra ilustrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma calça com elástico na cintura, tá? Qual que é a lógica de você ter um elástico na cintura? Você ajustar a cintura, só que também é você entrar na calça sem precisar fazer nenhuma abertura, seja de zíper, seja de botão, tá? Então, a lógica do elástico é estética, sim, sem dúvida, mas ela é mais funcional, que é ajuste de cintura e permitir que você passe uma parte que é larga e depois ajuste para a parte que é mais fina, tá? Então, é para isso que serve o elástico. Tem a situação, gente, que eu já trabalhei em fábrica, que a pessoa queria uma calça com pouco franzido e que o franzido não era suficiente para passar o quadril. Então, teve que colocar elástico e zíper. Eu, particularmente, acho um absurdo você ter que colocar zíper numa calça que tem elástico. Mas aí, se eu aumentasse a calça para passar o quadril, a pessoa achava que ficava muito fofo, que engordava, enfim. Então, né, às vezes você não discute, às vezes você só executa. Mas o correto qual que é a lógica? Eu tenho uma medida de quadril, certo? Para entrar essa calça aqui por baixo, passar o quadril e ajustar na cintura, qual que é a medida mínima que eu preciso ter na cintura da calça, antes de franzir? A medida do meu quadril. Só que, geralmente, as calças que têm elástico na cintura, elas não são calças justas aqui. Pode até ser que tenha uma ou outra, sei lá, uma jogger de moletim, alguma peça assim de malha, que você queira fazer o ajuste na cintura e ela é um pouco mais agarrada no quadril. Pode ser. Mas em tecidos planos, em geral, a gente acaba deixando ela mais folgada aqui no quadril, para você poder passar com folga, e o elástico é o que vai franzir e tornar a medida do quadril do tamanho da sua cintura. Então, essa é a regra básica. Toda vez que eu quiser fazer uma peça que vai franzir a cintura, ela vai ficar quadrada do quadril para cima. Por quê? Porque aí você estica o elástico, passa o quadril e solta e ele vai franzir aqui. Ficou claro? Então, outra dúvida que as pessoas têm muito. Qual a medida de elástico que eu coloco? Por padrão, se eu estou franzindo uma peça que tem a largura do quadril, eu tenho duas possibilidades de cálculo do elástico. Na verdade, são três. Primeira, eu pego a medida da calça, do molde da calça. Então, não é o molde da calça, essa calça aqui, tá? É o molde da calça já aumentada. Pego o molde da cintura dessa calça, que vai ficar praticamente igual ao quadril, e divido por 4 e pego 3 partes. Então, eu vou pegar, na verdade, 3/4 da medida da cintura, antes de franzir, para cortar o elástico. Exemplo, vamos por aí que a minha calça ficou com a cintura de 100.
antes de eu franzir, eu vou dividir por 4, 25, vezes 3, 75. 75 é a medida de elástico que eu vou cortar para pegar nessa calça. Essa é a primeira forma. Então, 3/4 da cintura com a folga, né? Com o espaço. Porque, gente, se vocês pegarem 3/4 da medida da cintura do manequim, esse elástico não passa nem numa criança, tá? Então, teve gente que eu já vi fazer assim, a cintura da tabela de medidas é 68. Eu vou dividir por 4 e fazer vezes 3. Gente, isso aqui não passa. O elástico não vai esticar, não vai passar nem com reza brava. Então, isso aqui tá errado. É a cintura depois de aumentada, tá? Outra forma de fazer. Se você estiver fazendo sob medida, você pode pegar o elástico e dar a volta na cintura da pessoa e dar uma esticadinha nele pra ver se vai ficar confortável na pessoa. Por quê, gente? Porque tem gente que gosta do elástico cortando porque não quer perder as calças. Tem gente que se apertar um pouco já fica doendo, fica reclamando. Então, é muito particular isso, tá? Isso aqui a gente usa em indústria. Se eu estiver fazendo sob medida, eu posso medir na pessoa. Essa seria outra possibilidade. E a última possibilidade é, você pega a cintura da tabela de medidas e tira aí uns 4 centímetros. Ou você pode tirar mais, dependendo também. Isso, gente, também vai depender do tipo de elástico. Por quê? Porque, vamos supor, eu tenho alguns elásticos aqui, por exemplo, elástico de 2. Eu tenho um elástico de 2 que ele é meio frouxo. Eu tenho um elástico aqui de 8 centímetros. Ele é um negócio desse tamanho. E ele é duro, firme. Então, se eu tirar muito da minha medida de cintura, ele vai ficar me machucando. Então, eu prefiro que ele fique mais folgadinho, porque ele é muito largo. Geralmente, elástico muito largo, eles são mais duros e eles incomodam um pouco se você deixar muito apertado. Então, nesse caso aqui, eu cortaria esse elástico com 64. Pra dar uma travadinha. É isso, tá? Eu dei uma explicação assim do jeito que eu faço. Se vocês souberem de outras formas, vocês podem comentar aqui, gente, que eu sou aberta a possibilidades. E vamos pra calça agora que vai ter elástico na cintura. Então, aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, vou traçar uma linha para guiar a minha barra bem aqui no final da folha. E aí, eu vou medir quanto que eu tenho do quadril até na barra aqui. Opa. Tá dando 38 aqui na minha. Então, eu vou fazer uma linha com 38 aqui, ó. Que vai ser uma linha para eu também posicionar o quadril dessa calça, para ela ficar toda alinhadinha. Porque se eu não faço essas linhas guia, gente, corre um risco de eu entortar toda essa calça, ela ficar toda troncha. Então, tenho aqui, ó, linhas de alinhamento. Deixa eu só cortar isso aqui fora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou posicionar as costas no lugar dela aqui e vou copiar o meu molde das costas, tá? Aqui eu nem vou, gente, me preocupar muito em copiar tudo muito certinho, tá? Por quê? Porque eu não vou usar essa linha de lateral aqui, tá? Essa lateral não vai nem existir. Então, eu vou copiar só as costas, mas por conta do gancho e do limite da lateral dela aqui, ó. E a linha de entrepernas, ele vai ser reto, reto mesmo. Então, eu já venho aqui, eu nem vou traçar
esse entrepernas levemente curvado aqui. Eu vou marcar a pontinha do gancho e vou marcar o final da barra aqui, ó. Essa canetinha que é meio fraca. Deixa eu... Aí, o que eu vou fazer? Vamos lá. Na linha do quadril, então, deixa eu só posicionar minha calça aqui. A linha do quadril é aqui, ó. No quadril, eu vou dar um espaço de 2 centímetros para copiar a base da frente. Então, eu venho aqui. Aqui a distância entre gancho e quadril é 3 centímetros no meu. Então, eu vou dar 2 centímetros de folga aqui. Então, na verdade, como eu tô em escala, eu vou dar um só. E aí, eu venho com a frente e posiciono ela, alinhando a barra, alinhando a linha do gancho, ó. Muito importante não perder o alinhamento, tá? Então, eu tenho a linha do gancho aqui e a linha lá da barra para manter alinhado. Marquei a pontinha do gancho aqui, marquei final da barra lá, ligo reto. Aqui, gente, também vou marcar, vou voltar meu molde aqui, vou marcar o final da onde acaba a barra, tá? Só pra não perder a proporção aqui. A barra acaba aqui. E a barra das costas acaba aqui. Então, eu vou achar metade do espaço aqui entre o final das barras. Tá dando 8 centímetros, 4. Vou achar a metade entre o espaço aqui. Essa vai ser a minha linha de lateral. A lateral dessa calça vai ser reta. E agora, na cintura, tanto da frente quanto nas costas, eu vou subir 2 centímetros. Então, aqui no meu caso, é só um que eu tô em escala. Subo um aqui, mantendo a inclinação do gancho. Subo um aqui, mantendo a inclinação do gancho. Ligo reto. Aí, aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou conferir com quanto tá essa medida aqui, ó. Tá dando 24. Lembra que aqui o meu quadril tá com 12? Então, ó, 12 aqui, 12 das costas. Isso aqui, ó, opa, aqui, ó, ele passa tranquilamente. Isso que é importante, você medir e ver se tá coerente. Tá coerente? Beleza, você vai conseguir passar essa calça, tá? Poderia ter ficado um pouquinho maior? Poderia, eu poderia ter afastado mais a calça aqui. E aí, automaticamente, a hora que eu afastasse na cópia, ele ia ficar maior. Mas, estou seguindo apenas o que o livro está fazendo. Aqui
Aqui ele fala uma coisa que eu não... meio estranho. Porque aqui ele pede para subir aqui vai ser o ponto A, aqui vai ser o ponto B, ele pede para subir C e D. 4 centímetros mais 4 centímetros. Ele fala assim, largura da bainha da cintura ou largura do elástico. E ele dá a sugestão da gente fazer a dobra do elástico na linha de cima. Só que eu acredito que se eu fizer isso, a calça vai ficar muito, muito alta. Por quê? Qual que é a lógica na minha cabeça? Eu vou aumentar aqui a vira, vou virar o elástico pra dentro e a cintura vai ficar no lugar aqui. Se eu aumentar a largura do elástico e ainda colocar a vira, a cintura da calça total vai ficar 4 centímetros mais alta. Essa calça já tá com a cintura alta, gente. Se a intenção de vocês é deixar ela mais despojada, a sugestão que eu dou é abaixa o gancho. Mas não vai crescendo lá em cima. Porque se vai crescendo lá em cima, a calça vai parando lá embaixo do seio. Não é essa a intenção. Então, se eu quisesse deixar ela mais despojada, eu viria aqui com esse gancho, desceria ele, poderia até sair um pouco ele pra cá e pra baixo, pra deixar ela mais folgada nessa região aqui do quadril e do gancho. Mas eu não subiria muito ela lá, não. Então, aqui, o que eu vou fazer? Pensando no elástico de 4 centímetros, né, que eu tô pensando em escala, então vai ser um elástico de 2, eu vou aumentar aqui, ó, a largura do elástico. E aí, o que eu vou fazer? Essa calça aqui, gente, ela não necessariamente precisa ter recorte na lateral, tá? Eu fiz essa marcação aqui por uma questão de aproveitamento. Por quê? Pode ser que vocês tenham pouco tecido, ou então a calça seja um tamanho muito grande e não caiba uma perna inteira na largura do teu tecido. Então, aí você separa na lateral, põe as margens de costura e tudo certo. Agora, se você tem tecido suficiente, se a calça não vai ter problema na largura de caber, de qualquer coisa assim, de aproveitamento, ou seja lá por qual motivo, você queira cortar na lateral, você pode. Mas senão você pode fazer ela inteiriça aqui, sem emenda na lateral, só com a emenda no gancho no entrepernas, tá? Então, eu vou cortar ela aqui. Aqui no livro, ele dá a sugestão de desenhar um bolso, tipo bolso cargo aqui. Vocês podem fazer também, gente. Vocês podem desenhar um bolso aqui, você pode fazer um bolso sobreposto aqui, ó. Sobreposto aqui na frente. Se quiser fazer bolso faca, aí obrigatoriamente tem que ter o recorte na lateral. Se não, vocês podem fazer só um bolso com uma boca faca, só que ao invés de ser embutido, ser sobreposto. Aqui, antes de cortar aqui o gancho, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu molde antes da vira que eu criei do elástico. E vou cortar, lógico, se eu fosse fazer esse molde realmente, eu ia colocar as margens de costura antes de recortar. Mas finge aí que tá com a margem. Beleza, então, ó, cortei aqui. Agora, eu desdobro e corto aqui. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o elástico, finge que isso aqui é o meu elástico, tá? É um elástico de 2 centímetros. Eu vou costurar ele no avesso, aqui na bordinha, viro pra dentro e rebato a costura, tá? No caso, eu gosto bastante, gente, de quando eu prego esse elástico aqui, antes de virar e rebater,
eu travo ele na lateral, no centro da frente, no centro das costas e na outra lateral com uma costura assim, ó, na vertical. Porque aí eu dobro, não vai aparecer essa costura, eu rebato e não corre o risco desse elástico solto dentro da cintura. Na hora que você lavar essa calça, o elástico dobrar tudo, torcer tudo dentro da cintura. Sim, Neia, a margem de costura você pode pôr 1 centímetro toda a volta desse molde para tecido plano, tá? Tecido plano geralmente eu uso 1. A não ser em casos muito específicos, ou então roupa sob medida, que você pode deixar 1,5. Mas assim, por padrão, 1 centímetro toda a volta. O único lugar que eu não vou deixar 1 centímetro é aqui em cima, que eu já coloquei a vira, e na barra, que eu posso deixar uma barra maior. Fora isso, 1 centímetro. 1 centímetro no gancho, 1 centímetro no entrepernas. Aqui, ó, eu vou cortar o entrepernas da calça. Nossa, eu olhei essa calça aqui agora. Eu fui hoje lá na Poli Tecidos e tinha uns tecidos peludinhos com umas estampas tão bonitas que eu tô precisando de um pijama, sabe? Porque você sabe que casa de ferreiro não tem espeto. Já imaginei fazer uma base de malha, fazer uma calça nesse estilo aqui e cortar naquela malha. Ah, não é suedine aquilo lá, acho que o nome do tecido comercial lá da etiqueta, acho que é melon, uma coisa assim. Ele parece um suedine, ele é peludinho, assim, tão bonitinho, confortável. Já imaginei uma calça de pijama dessa. Então, ficou assim. Então, só recapitulando, para eu montar essa calça, eu vou juntar direito do tecido com direito do tecido. Vou costurar gancho com gancho e gancho com gancho. Então, gancho das costas com gancho das costas, gancho da frente com gancho da frente. Depois, eu vou colocar a calça já costurada desse jeito assim, ó. E aí, eu vou fechar o entrepernas. Antes de fechar o entrepernas, sim, fazendo um moletom. Eu acho que essa base aqui, apesar dela ser tecido plano, dá pra você usar ela pro moletom. A diferença é que ela vai ficar mais folgada do que a base de malha, né? Mas dá pra você usar também, não vai ser um problema. Ficaria lindo também, vamos supor, eu quero fazer tipo uma roupa saída pra eu ir pra uma piscina, vou fazer numa viscose, vou fazer num tecido, tipo um tule. Eu já vi umas calças, não é tule, era tipo uma renda. Fazendo uma renda pra essa saída de praia. Gente, dá pra fazer muita coisa com uma calça simples, assim, com elástico na cintura. É super versátil. E aí, não esqueçam de travar o elástico nos 4 lados. Por quê? Porque fica muito mais fácil de costurar na hora que você tiver que virar e rebater. E também fica mais durável, né? Porque o elástico não vai ficar embolando dentro, não vai ficar feia essa calça na primeira lavagem. Tranquila essa calça, gente? O que vocês acharam? Sim, sim. Aqui, gente, se vocês fizerem ela com recorte na lateral, vocês podem fazer aquele bolso que não é o faca, que é o bolso embutido. Que inclusive pro moletom eu gosto mais. Porque assim, ó, o moletom, se você fizer o bolso faca, pode ser que a boquinha desse bolso faca fique meio desbeiçada, sabe? Porque é um tecido molengo, né? Então, assim, o que eu faria se eu fosse fazer essa calça pra mim e eu quisesse bolso? Inclusive, eu gosto muito de bolso porque é legal pra você guardar celular, guardar uma chave. Você vai na padaria, vai no mercado rapidinho, você coloca a chave e o celular no bolso e o cartão. Então, bolso nunca é demais, né? Gosto bastante, inclusive. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou pensar no bolso que fique embutido aqui dentro da costura. Vou fazer ele do cós pra baixo. Então, aqui ele tá com o cós dobrado, né? Então, eu vou dar aí uma folguinha de 1 centímetro, mais ou menos, pode ser até uns 2.
do cos pra baixo, pra ele não ficar muito pra cima. Vou pensar na largura da minha mão pra fazer a abertura, né? Então, aqui, ó, minha mãozinha de nenê, que é uma baita de uma mão, tá dando aí 12 centímetros. Então, eu posso deixar com uns 14, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou dar um pique aqui e um pique aqui. E aí, eu vou desenhar o bolso, gente, do tamanho que eu quiser, ó. E ele vai vir até lá no cos, tá? E aí, vocês vão carretilhar esse bolso e vão cortar 4 vezes ele. Então, é 2 par desse bolso. 2 pares. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar direito do... Eu vou até fazer uma copiazinha dele pra simular pra vocês como que vai ser a costura dele. Então, pera lá, deixa eu pegar um papelzinho aqui. Eu vou desenhar ele aqui rapidinho, eu já corto 2 dele e já mostro como que fica o acabamento dele. Eu tenho uma calça de elástico na cintura, assim, com a perna bem largona, que eu comprei um retalho de tecido da Farm. E aqui em Rio Preto, né, que tem aquela, a Ana que vende retalhos de fábrica e ela vende, às vezes, umas viscosas com a estampa da Farm. E aí eu fiz um conjunto de uma pantalona com elástico na cintura e um kimono. Super legal ficou. Então, aqui, ó, eu tenho 2 pares do bolso. Então, um par para um lado, outro par para o outro. Vou costurar, então, aqui é o direito do tecido, aqui é o direito do tecido. E aqui é o direito do tecido. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente, ó? Só marcar o bolso, a boquinha dele aqui e a boquinha dele aqui, tá? Eu vou começar colocando, ó, direito do bolso com o direito da calça, dessa forma aqui, ó. E eu vou costurar... Deixa eu pegar um alfinete. Eu vou costurar só de pique a pique. 1 centímetro de margem que eu tenha deixado aqui, tá? Ó. Então, de pique a pique eu costuro bem certinho, tá? Costurei aqui. Aí, eu vou vir e vou dar um pique no tecido, ó. Um picão. Porque, na verdade, assim, eu tenho um piquezinho só de indicação aí. 1/2 centímetro, 3 milímetros, é o piquinho. Depois que eu costurei, eu venho e dou o picão. Então, eu venho, vou jogar esse bolso lá pro lado do avesso da calça, ó. Dobrei ele aqui. Aonde eu dei o pique, eu vou virar a orelhinha, ó. Ele vai ficar tipo um degrauzinho, tá vendo, ó? Vocês conseguem ver aqui, ó, que ele ficou um degrauzinho aqui. Aqui tá bem pequenininho, por quê? Porque eu... Vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu colocar alguma coisa de outra cor aqui embaixo. Ai. Vou colocar meu estojo aqui, ó. Tá vendo que ele ficou um degrauzinho? E ele vai ficar um degrauzinho desse outro lado também, ó. Um degrau de 1 centímetro, que foi a margem da costura que eu já costurei. Beleza, fiz isso, agora eu vou vir com a outra parte do bolso, direito do bolso com direito do bolso, vou costurar
toda a volta dele aqui, só que sem pegar a calça, tá? Só pegando o bolso mesmo. Vim aqui, ó, costurei a volta, a parte redonda dele. Beleza. Depois disso, eu vou vir com o molde da... Ah, gente, um pequeno detalhe, tá? Ninguém me falou e eu também nem percebi. Eu tô fazendo isso nas costas. Finge que isso aqui é a frente, porque tudo isso vai ser feito na parte da frente. Mas ignora que, assim, né? A professora já não tá mais raciocinando. Finge que essa é a frente e aí eu vou vir com o molde das costas, lateral com lateral. Ah, não! Não, é costas mesmo, gente. Eu fiz errado. Mas, ó, é isso. Vai estar bolso costurado aqui. E eu vou colocar direito com direito. E vou fechar toda a lateral. Na hora que eu fizer essa costura de lateral, gente, é muito importante vocês não pegarem na costura essa boquinha do bolso, senão vocês fecham o bolso de vocês, ó, ele tem que ficar aberto. Então, aqui, ó, eu vou colocar o alfinete só para vocês entenderem como que vai ficar depois. Então, aqui. E aqui. E a hora que eu desvirar aqui pro direito, ó, esse bolso vai ficar praticamente escondido, mas, ó, ele vai ficar com a aberturinha aqui, ó. E é isso. Vocês conseguiram entender? Tirando o fato que eu costurei ele pro lado errado, ó. Aí aqui, ó, eu vou até rasgar aqui a calça pra vocês verem, ó. Vocês vão ver o direito do tecido do bolso. É o bolsinho embutido na lateral. Super legal de fazer, super facinho. E ele... é super prático porque ele fica escondidinho. Inclusive, às vezes, se você não tem, por exemplo, tecido suficiente para fazer bolso, você pode dar o truque e fazer esse bolso até em outro tecido. Porque aí, a hora que você costurar frente com costa, você passa a costura bem rente da boquinha. E aí, você, lógico, vai pegar um tecido de uma cor completamente contrastante. Mas, sei lá, você pegou um tecido parecido, de uma cor parecida, você pode fazer o bolso, esconde ele fica escondido, você não vai conseguir ver detalhes. Assim, só na hora que você abrir e for colocar alguma coisa dentro, que a pessoa, se reparar, vai ver que é de outro tecido. Mas quem que repara essas coisas? Só a gente que costura mesmo, né? Então, essa foi a calça com elástico. Ah, outra coisa, gente. Se vocês não quisessem colocar elástico... Ah, eu dobrei a calça e joguei fora. Vou pegar ela rapidinho, só pra mostrar uma ideia aqui pra vocês. A pessoa já destruiu todos os moldes. Imagina que vocês não queiram colocar elástico. Qual que é a opção? Vocês viram isso aqui, vocês podem colocar uma casinha de botão aqui, ou um ilhós. Ô, Lid, vai ficar gravado lá no meu YouTube. Depois você vai lá no YouTube e assiste desde o começo. Não tem problema, não. Inclusive, todas as lives que eu já fiz, já deve ter o quê? Umas 16 ou 17. Já estão todas lá salvas no meu canal no YouTube, tá? Inclusive, gente, pode ser que a partir das próximas semanas eu tenha que fazer as lives direto no YouTube. Por quê? Porque hoje, na hora que eu abri a live aqui no Instagram, apareceu assim pra mim que as lives agora no Instagram são só pra perfis que tem mais de 1000 seguidores. E eu, infelizmente, ainda não tenho, tá? Então, talvez eu comece a fazer as lives no YouTube direto, porque, né, não tenho esse número de seguidores por enquanto. Então, aqui, o que eu tava explicando? Que se eu quiser não colocar elástico, quiser fazer só com um roletezinho pra franzir, você vem aqui, faz a canaletinha, né? Faz a vira como se você fosse colocar elástico, só que em vez de pegar o elástico, você só vai virar e rebater aqui a costura, né?
Aqui você pode fazer uma casinha de botão ou colocar um ilhós. E aí você passa um rolitê toda a volta, ele vai sair uma ponta de um lado, uma ponta do outro, e você pega, puxa e dá um lacinho. É uma outra opção. Para quem não gosta de passar elástico, é uma solução mais fácil, tá? E aí você pode fazer o rolitê do próprio tecido, você pode fazer ele no aparelho de viés, você pode comprar aqueles cordãozinhos já pronto. São algumas possibilidades. E vamos para a próxima. Próxima calça é uma calça de pregas com bolso. Aqui, gente, eu vou pular essa calça de pregas e vou fazer a calça jeans. Por quê? Porque na calça de pregas, ele não ensina o cos, ele não dá muita explicação. Na jeans, ele já fala um pouco mais o jeito que a gente vai traçar isso. Então, eu vou começar aqui da calça jeans, faço as alterações e aí a gente usa a mesma estrutura para fazer a calça com as pregas, tá? Então, aqui, vamos lá. Ó, desenha a base da frente e a base das costas. Aqui, o que acontece? Ele fala para descer a cintura 3 centímetros para fazer o cos. Só que o que acontece? Geralmente, gente, a largura de cos de calça jeans, ele tem pelo menos 4 centímetros. Vocês podem medir na casa de vocês aí. A maioria das calças jeans padrão, cos de 4. Então, aqui, eu vou desenhar o cos com 4 centímetros. Então, eu vou pegar a base da frente. Aqui. Base da frente e marco 4 centímetros aqui, né? Então, eu tô fazendo em escala, então, vou marcar menos. E aí, gente, o que eu vou fazer aqui? Vou marcar esse cos com a minha pence dobrada. Por quê? Porque no final das contas, essa pence vai sumir mesmo. Então, eu vou eliminar essa pence. Ó, peguei aqui, régua curva, tracei aqui o cos. Esse cos vai ser recortado daqui, ó. Vou só fazer uma marcação que aqui é a lateral dele. Por quê? Porque depois que eu soltar ele da calça, fica fácil eu perder a orientação. Isso aqui é a minha pence. Então, a pence eu vou colar ela e vou fingir que ela nunca existiu, tá? Nossa, gente, o que estão buzinando igual uns retardados na rua? Aí, fico tão irritada. Às vezes, esses dias parou uma carreta furacão aqui. 9 horas da manhã, num domingo. Fiquei tão feliz, vocês não fazem ideia. Bom, então aqui. Aqui, o que acontece? Na frente, a gente tem um pedacinho de pence que sobrou aqui ainda. Vocês estão enxergando aqui, ó? Sobrou ainda um rabichinho de pence. Nessa metodologia, ele dá a ideia da gente eliminar esse pedacinho de pence aqui no centro da frente. Eu confesso para vocês que eu não costumo fazer isso. Eu costumo eliminar a pence na lateral. Mas ele tá falando para eliminar no centro da frente, vamos ver. Vamos fazer igual ele tá dando ideia. Então, aqui a pence sobrou 6 milímetros, mais ou menos, aqui, ó. E eu vou ligar, morrendo em nada, lá na linha onde começa a curva do meu gancho. Então, na linha do quadril, da cintura até o quadril só. Então, isso aqui eu vou jogar fora
para poder eliminar o espaço que sobrou da pence aqui no centro da frente. Beleza. Nas costas, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o molde das costas, dobro a pence, marco a largura do cos, que pra vocês aí é 4, pra mim aqui é 2. Mexi aqui. Pronto. Vou cortar o cos das costas fora. Vou marcar o que é lateral aqui também, para não correr o risco de perder. Colo a pence. Então, vou guardar os dois cos aqui, porque depois eu vou fazer o cos inteiriço. E além do cos, o que mais que eu preciso fazer nas costas? A pala. Então, o jeans, vocês vão reparar que ele tem geralmente um recorte. Tem umas calças que elas têm um recorte até formando meio que um coração, assim, porque aquele efeito levanta-bumbum que o pessoal usa, né? Mas aqui a gente vai fazer o classicão. Então, aqui ele pede para no centro das costas descer 6 centímetros e na lateral descer 3. E aí, a gente faz a ligação reto, assim, ó. E agora, eu vou cortar essa pala fora com a minha pence dobrada. Ficou meio torto o meu corte, mas a intenção é o que vale, ó. Fiquei com a minha pala aqui. Essa pala também vai ter a pence dobrada para eliminar a pence da calça. Então, você pode reparar que calça jeans, normalmente, a jeans clássica, não tem pence. Por quê? Porque a pence foi eliminada na pala. E aqui, na calça, vai sobrar só um rabichinho de pence também. Que ele também pede para eu eliminar aqui, ó. Na inclinação do gancho. Então, vou fazer, né? Tá falando, vou fazer, vou confiar. Normalmente, eu elimino na lateral, tá? Pronto. Então, ficou frente e costas. Agora, o que a gente tem que fazer? Marcação de bolso, o molde da braguilha, do pertingal, do bolso. Então, tem várias coisinhas que a gente vai fazer aqui agora, tá? Primeira delas, a braguilha e o pertingal. A braguilha, ela é aquela parte que vem arredondando assim, que tem até aquela costurinha. Geralmente, gente, o que eu penso? Eu não gosto de fazer o zíper passando da linha do quadril para baixo. Por quê? Porque vocês concordam que a maior largura que eu tenho é a largura de quadril. Então, não faz o menor sentido eu abrir ele mais para baixo. Por quê? Porque se eu abrir até aqui, isso aqui passou, eu não preciso de zíper mais para baixo. E porque eu também tenho uma curva aqui. Então, o meu zíper vai ser da parte reta para cima, tá? Então, esqueçam essa linha daqui para baixo. E vocês têm que pensar também, gente, que o zíper na indústria, você vai achar zíper de... acho que é 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20. De 20 para cima, ele vai ser de 5 em 5 centímetros. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem pensar na calça, já pensar no tamanho do zíper que vocês têm. Por quê? Que nem aqui, ó, eu tô fazendo, lógico, tô fazendo uma calça em escala. Aqui eu tô com 7,5, ó. 7,5. Tem zíper de 7,5? Não, tem zíper de 8. Tá, então, se eu descer um tiquinho aqui pra baixo, vai ser ruim? Não.
Não vai ser ruim. Vai ser melhor do que eu fazer esse zíper com 5 aqui. Agora, fazer ele com 10 já não é negócio, porque ele vai ficar muito lá embaixo. Então, eu faria essa calça em miniatura com um zíper de 8 centímetros. Agora, a dúvida é... Tem de 8? eu acho que eu já comprei zíper de 8. Mas, assim, eu não sei... Mentira, não sei se eu comprei. Mas eu tenho um zíper de 8 de uma calça que eu desmanchei. Então, a minha dúvida é... Será que esse zíper foi fabricado exclusivamente para essa marca? Ou existe zíper de 8? Fica a dúvida aí. Mas, na pior das hipóteses, vocês vão ter um zíper de 5 e um zíper de 10. Nesse caso aqui, você teria que meter um zíper de 10 e cortar ele lá em cima, para ele ficar aqui. Só que por que eu falo de cortar esse zíper? Qual que é o problema de cortar? Geralmente, zíper de calça jeans é de metal, gente. Então, para cortar esse zíper, é uma bucha. E para costurar esse zíper também é uma bucha. Por isso que eu falo que é melhor você ter a medida exata. Por quê? Porque aí o zíper, geralmente, ele tem os dentinhos dele aqui e ele tem um pedacinho de tecido, né? Que é o nylon do zíper. Então, na hora que você faz a colocação do zíper aqui, você deixa sobrar esse pedacinho de tecido na tua margem de costura. Por quê? Porque na hora de você juntar o cos na calça, você não vai passar a sua agulha, o seu pezinho da máquina em cima do dente do zíper. Você vai passar em cima do nylon do zíper. Porque senão você vai quebrar a agulha. Então, vocês têm que pensar em tudo isso, gente. Não é simples assim, vou fazendo, depois quem for costurar que se vire. Porque sempre vai cair em cima da modelista. Então, aqui, no caso, eu usaria um zíper de 8, tá? Finge que existe se não existir. A largura. A largura dessa braguilha, o que eu costumo usar, gente? Eu costumo usar 3,5, 4, tá? De largura aqui. Então, vou usar 4 como medida aqui. Eu venho, desenho ele reto. E vou fazer uma parte curva, morrendo aqui aonde acaba o zíper. Obviamente, gente, que na hora que eu for fazer isso aqui com margem de costura, isso aqui vai descer um pouquinho. E o teu zíper vai acabar aqui e o tecido vai acabar um pouquinho mais pra baixo. É isso. Tem gente que fala pra deixar 2 centímetros a braguilha maior. Aí, pra eu não ter que aumentar na curva, eu faço 1 centímetro de costura e 2 centímetros em cima. Por quê? Porque aí eu desço a braguilha. Entendeu? Que é mais fácil de você fazer a costura assim. A braguilha, então, vai ser esse moldezinho aqui, ó. O pertingal, gente, é aquilo que quando você abre seu zíper, você não vê a sua calcinha ou a sua cueca. Você vê uma parte retangular do mesmo tecido. Isso é o seu pertingal. E o seu pertingal, geralmente, vai ter o dobro da medida da sua braguilha. Por quê? Porque ele vai ser dobrado ao meio. E ele vai ser costurado no zíper. Então, aqui, é como se eu fizesse uma cópia dessa braguilha na dobra do tecido. Então, aqui, ó, eu vou até fazer uma cópia pra mostrar pra vocês, tá? Isso aqui vai ser o pertingal. Na verdade, gente, eu fiz uma arte, né? Porque essa curva tinha que ser pro lado errado. Peraí, deixa eu fazer de novo. Isso, fiz uma arte, assim, hoje eu tô muito arteira, né? Pera lá. Não, é aqui.
A dobra do seu pertingal vai ser aqui, ó. Vou cortar só pra mostrar pra vocês. Ó. É isso aqui. Vou botar em cima do estojo pra vocês enxergarem, ó. Então, ó, braguilha. E pertingal. Então, eu já tenho os moldes. E eles foram feitos em cima da medida do meu zíper. Então, aqui, a nível de segurança na costura, eu vou aumentar a costura mais 1 centímetro na parte de cima. E aqui também, eu vou aumentar a costura mais 1 centímetro na parte de cima. Por quê? Porque aí, a hora que costurar o zíper nessa braguilha e nesse pertingal, ele não vai ficar mostrando o rabinho do tecidinho do nylon do zíper, tá? Então, ele vai esconder bem. É mais por conta disso. E agora, nós vamos fazer o bolso dessa calça. O bolso da calça jeans, ele é um bolso meio ovalado. Então, aqui, gente, o tamanho do bolso é uma coisa muito assim, não existe uma regra. Você vai comprar a calça jeans, você vai ver que o bolso também é estética, tá? Então, ó, por exemplo, a calça que eu tô usando aqui hoje é uma calça jeans, o bolso ele tem 9 por 5. Eu vou desenhar na mesma proporção do que eu tenho aqui. Então, 9 vai ser 4,5 por 5, que vai ser 2,5. E aí, a forma dele, o formato dele, pode ser mais redondo, pode ser mais retinho aqui, só com um leve arredondadinho, tá? Vocês podem desenhar ele do jeito que vocês quiserem. E o que vai acontecer? O bolso do jeans, gente, é a coisa mais complexazinha que vocês vão ter, tá? Eu vou explicar aqui, a gente já tá no horário, mas eu vou terminar de explicar esse bolso antes de ir embora. Quando a gente tem calça jeans, o jeans é muito grosso para você fazer toda a parte interna do bolso no próprio tecido. Então, o que a gente costuma fazer, ó? Eu tenho o forro do bolso aqui, ó. Ele pode ser reto, todo reto, ou ele pode ser arredondado assim. Vou fazer ele arredondado. Imagina que tudo que eu vou fazer de lápis aqui, ó, é de um outro tecido. Geralmente, a gente corta num algodão mais leve. Por quê? Porque é mais barato e é mais leve do que o próprio jeans. Só que se eu fosse fazer o bolso nesse próprio tecidinho aqui, ele iria ficar mostrando o tecido aqui nessa abertura, porque aqui é uma abertura, é onde eu vou enfiar a mão. Então, eu ia ficar vendo ele aqui. Então, o que a gente costuma fazer? Um revel. Então, ó, o revel, ele vem... Você pode fazer esse revel mais comprido ou mais curto, mas pelo menos uns 3 centímetros aqui, assim, ao redor do bolso, ó. E aí, eu vou ter, gente, o espelho do bolso e o forro do bolso. Como é que é isso? Vou fazer cópias e vou explicar pra vocês. Então, aqui, ó, eu vou fazer o revel do espelho do bolso. Tudo você vai fazer cópia em cima dessa calça que você desenhou. Aqui vai ser o revel do fundo do bolso. Aí, eu vou ter o fundo do bolso, que é em outro tecido, tá? E eu vou ter
o espelho do bolso, só que na versão de forro. Então, aqui é o espelho, aqui é o forro, aqui é o revel do forro. Forro não, é fundo, mas enfim. É fundo, não forro. Mas o tecido é forro, né? Mas enfim. E aqui é o revel do espelho. A calça, gente, depois que eu fiz todas essas cópias, eu vou colocar costura de 1 centímetro aqui toda a volta e vou cortar isso aqui fora, ó. Você pode reparar que a tua calça, ela morre na boca do bolso. Aí, como que isso é montado? Eu vou ter revel, vou ter revel do espelho, revel do fundo. E vou ter as partes de forro. Isso aqui, que é o forro, eu vou até pintar de laranja para vocês entenderem o que vai ser. Uma parte. Prontinho. Então, tenho aqui todo mundo. Então, o que que eu vou fazer, gente, ó? Isso aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. Só que vocês estão entendendo que tá aparecendo um tecido de forro aqui. Então, antes de fazer o bolso, o que que eu faço? Eu costuro isso aqui em cima do forro. Isso aqui é do próprio tecido da calça, tá? Então, costurei aqui junto. É assim, eu vou virar até a calça do lado certo, eu tô vendo de ponta cabeça. Então, aqui tá a minha calça, aqui tá o espelho do meu bolso e aqui tá o revel do espelho. Então, isso aqui é no jeans, isso aqui é num forro branco de algodão qualquer. Então, costurei isso aqui em cima. Tem umas calças, as que a gente chama de 5 pockets, que é 5 pockets porque tem 5 bolsos. Então, geralmente ela tem um bolsinho de relógio, que é um bolsinho que é pregado de um lado só. Então, se você tiver esse bolsinho, ele vai pregado aqui, ó, até em cima aqui do revel, tá? Mas não é o caso. Então, depois eu explico o bolsinho de relógio. Então, eu tenho o espelho do bolso e o revel. Preguei isso aqui em cima. E aí, eu vou ter... Vou desenhar o direito do tecido aqui, ó. Então, aqui vai ser o direito. Até marquei aqui um D. E aqui, vou marcar um D aqui também. Ó, peguei o forro do fundo e o revel do fundo, ó. Coloquei o direito pra cima e o direito pra cima. Costurei esse revel também aqui em cima. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir na calça... direito do forro com o revel pregado com o direito da calça, coloquei assim. Costurei toda a volta, virei ele pro avesso. Então, a boca do meu bolso aqui, ó, ela já ficou com acabamento,
concorda? Ó. Esse revel aqui, gente, não é toda a calça que tem. Você pode ver que tem algumas calças que vocês vão enfiar a mão no bolso e aqui já vai estar direto o tecido de forro sem esse acabamento aqui. Mas eu não gosto porque eu acho que fica pobre, tá? Então, aqui a gente tem já esse sanduíche. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir com essa parte aqui, costuro sem pegar a calça toda a parte redonda. E vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. Então, aqui, ó, eu tenho um bolsinho, ó. A hora que eu mexo no meu bolso, ó, não mostra o próprio tecido. Por quê? Porque eu tenho o tecido do forro, né? Porque tem o espelho e ele vai até um pouquinho pra baixo da abertura do meu bolso aqui, ó. Tá vendo? E aqui por dentro também eu tenho um revel dando acabamento e assim que é o bolso do jeans. Aí, na próxima aula, a gente vai fazer o cos inteiriço da calça jeans. Nós vamos fazer o bolso das costas e aí nós vamos terminar alguns outros modelos de calça. Ah, a gente já vai terminar as calças mesmo, porque vai ficar faltando só uma saia calça e a calça com prega. Aí, a calça com prega, eu vou ensinar o bolso faca, que vai ser uma calça social. Tranquilo, gente, por hoje? Então, gente, um beijo pra vocês, boa noite. E a gente se vê na próxima quinta. Aí, se tiver alguma alteração quanto ao local da live, se for ser no Instagram ou no YouTube, eu aviso vocês no grupo, tá bom, gente? E eu aviso por aqui também no Instagram, eu mando um recadinho nos stories pra vocês na quinta-feira. Beijão, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de semana, gente. Obrigada por hoje. Tchau, tchau.